Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento. Aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento. O que está aqui é totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, eu vou deixar de lado a discussão a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós, católicos, pegamos uma lista que é mais parecida com a lista da Septuaginta e os protestantes pegaram a lista judaica. Não vamos entrar nessa discussão aqui. O fato, porém, vamos ficar aqui. Vamos resumir a nossa conversa aqui, né? Para você católico ficar sabendo. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita. A única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo, em que ele traçou na areia alguma coisa lá, mas aí o vento levou, pronto, acabou. O que Jesus escreveu, nós não temos. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion, é o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? 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 As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África. A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas, não é? Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Nos primeiros séculos da igreja, havia os gnósticos, que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros. Queriam colocar, por exemplo, qual é o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas. Porque, imagina, havia outros evangelhos. Havia o evangelho de Maria Madalena. E a Igreja Católica jogou fora. Vejam. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses 4 que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância. Havia o evangelho carpocraciano de São Marcos. Havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas, como a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos. E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia por quê? Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia.
Eles queriam colocar lá o Evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc, etc. A igreja não aceitou esse Evangelho como sendo canônico, ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né? Como os marcionitas, que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar. Eles queriam, não era 4 evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas. E ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas. Aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora. Então, quer dizer, se fosse por Marcião, seriam muito menos livros. Se fosse pelos gnósticos, seriam muito mais livros. E esse debate, esse arranca-rabo, essa disputa, né, ela foi uma disputa encaniçada durante séculos. Quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Eu não estou querendo entrar no debate do Antigo Testamento, porque levaria a gente muito longe, essa história lá, debate com os protestantes. Vamos ficar no acordo, nós estamos de acordo. Todos, absolutamente todos os católicos, absolutamente todos os ortodoxos, absolutamente todos os protestantes da face da terra, todos os que se dizem cristãos, todos, absolutamente todos, aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. Essa unanimidade veio da onde? Já que nos primeiros séculos havia um grande debate. Não me venha dizer que foi uma unanimidade que os apóstolos, bingo, iluminados, disseram, é isso. Não. Se você for ver, nas primeiras listas canônicas, por exemplo, o livro do Apocalipse quase não estava presente, porque em muitos lugares era tido como um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entrou. Em compensação, havia um outro livro, o Pastor de Hermas, que era muito popular e era lido em muitos lugares. E aceito como sendo um livro bíblico. Então, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, não há por onde escapar. Ou você crê que a igreja foi inspirada, a igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros, ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tantos séculos de disputas, onde a coisa só foi se esclarecer, né, no cano do Novo Testamento, lá no final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori, tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra algumas coisas, de tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida. Ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica, na época de Santo Agostinho. Estamos falando final do século IV, início do século V. Então, não tem por onde escapar. O problema, mas esse é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Esse livro aqui não é assim encadernado, bonito, impresso num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme.
É evidente que isso não estava num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. Bíblia são os livros. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Né? De tal forma que nós temos uma lista das mais antigas feita pelo Papa Damaso, né? Está aqui no Denzinger Hühnermann, né? Em que ele coloca, pode olhar lá no número 179 do Denzinger Hühnermann, os livros, né, das Sagradas Escrituras. E nós temos aqui uma lista, que é a lista que nós temos. Ele diz, os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, que são 14, como nós temos hoje, né? Contando aos Hebreus como sendo de São Paulo. Ele coloca o Apocalipse de João, coloca as Epístolas de Pedro, de Tiago, as 3 Epístolas de João, de Judas e pronto. E aí terminou o cânon do Novo Testamento. Está aqui, no número 180 do Denzinger Hühnermann, pelo Papa Damaso. Mas vamos lembrar, né? Está aqui, o Papa Damaso, né? Ele foi Papa, e essa lista aqui do cânon, do Decretum Damasi, é do ano 350. Nós estamos aqui no 4º século. Então, veja só, que coisa, né? Nós temos que crer na igreja. Ou seja, houve uma tradição e depois o magistério bateu o martelo. Então, veja, quais são as fontes da revelação divina? É a Bíblia e é a tradição. Mas antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Repito, antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, nós estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar, a saber,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito a carta, as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo então cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim, Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras, a não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Então veja só, ele está dizendo aqui, eu vos transmiti aquilo que eu tinha recebido. Quer dizer, nós estamos há 20 anos da morte, ressurreição e ascensão aos céus, há 20 anos de Pentecostes, e São Paulo já está falando de tradição. Sabe por quê? Porque não tinha Bíblia. Havia só o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras judaicas, mas não havia Novo Testamento. E o que é que fez com que nós continuássemos crendo ao longo... Como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento? Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Não é? Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares. Não é? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia. Né? Marcos escreveu o seu evangelho para a igreja de Roma. Lucas para a igreja dos gregos. E assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estavam espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. A igreja dos que tinham fé não precisavam de Bíblia. Esse princípio da sola escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento
de um rapaz chamado Martinho Lutero. Porque antes de Martinho Lutero nasceu Gutenberg. Antes de Martinho Lutero, Gutenberg inventou a imprensa. E então, a partir daí, tudo bem, ótimo, né? Se a sua igreja nasceu há 500 anos atrás, quando nasceu a imprensa, então eu entendo que a sua igreja precise tanto de volumes impressos, escritos. Mas aí eu pergunto para você, como é que a igreja viveu os outros 1500 anos, se não tinha imprensa? Fica fácil Lutero, com um instrumento chamado imprensa, dizer que agora precisamos colocar uma Bíblia na mão de todos os cristãos, para que todos os cristãos façam o livre exame das Escrituras. Está fácil. Porque afinal, você tem imprensa. Mas você só pôde imprimir a sua Bíblia, Lutero, porque monges católicos durante séculos fielmente copiaram essa Bíblia, onde uns manuscritos iam ficando velhos e se deteriorando, e eles já iam escrevendo e copiando em outros, de tal forma que, se não fossem esses copistas, nós não teríamos Bíblia. Depois, a tradição foi colocando, por inspiração divina, por escrito, alguns livros. Esses livros espalhados depois foram sendo escolhidos pela própria tradição, a própria igreja iluminada ia escolhendo esses livros, até que finalmente, quando se chegou a um quase consenso, o próprio magistério chegou e disse, não, são esses 27 livros, sim, e a partir destes 27 livros, nós temos o cânon do Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, naquilo que é o que nós temos de principal e de mais importante. De traduções bíblicas, a gente tem que se virar um pouco, comparando as várias traduções e, claro, estudando as línguas originais, principalmente o grego. O hebraico, eu sei que é mais pedreira, mais difícil, mas o grego do Novo Testamento não é que seja uma coisa impossível para a gente ter uma noção básica daquilo que é o grego do Novo Testamento. Mas assim, a gente tem que... A solução é ter várias Bíblias, e cotejar um pouco uma com a outra.